Boa noite a todos. Que nossos meus pensamentos e palavras sejam de agradecimento à casa por nos permitir esse estudo mais uma vez acerca do Livro dos Espíritos. Um tema difícil que toca nos nossos prazeres, toca nas nossas convicções, né? Gozo dos bens terrenos. Pois a gente não entende muito ainda a vida espiritual, entendemos bem a vida material, e mesmo com a compreensão da leitura, a gente ainda não consegue entender plenamente. Porque a gente começa a ver que Kardec teve muito cuidado em colocar as leis morais, que são as leis que nós vamos estudar agora, inclusive está na lei de conservação, que é uma dessas leis. A gente vê que essa lei foi citada pelos Espíritos. Mas, antes de entrar nesse assunto, a gente vai tentar entender melhor como Kardec chegou nessa questão de conservação. Por que ele botou isso? O que ele achou importante? Quando a gente pega as informações dos Espíritos, todas elas são confiáveis. É porque o Espírito falou, eu posso aceitar como verdade, como certeza que aquilo é um fato. Eu posso seguir, fechar os olhos e seguir? Claro que não. Tivemos várias advertências sobre isso. Olhe, seus espíritos são de Deus, lembra? O nome que o Espírito dá não tem importância, o que importa é a comunicação, né? O teor, o valor da sua comunicação. Então, por que a gente aceita os espíritos da codificação, se são espíritos? Eles disseram lei da conservação para a gente, Kardec concretizou. Porque a gente tem a noção que Jesus deixou bem claro para a gente que ele iria enviar um Consolador prometido, que iria relembrar tudo o que ele disse e ainda mais. E assim ele o fez. Kardec não ouviu um médium, não ouviu um espírito. As informações não são dele, são dos espíritos. Ele colocou médios em todos os lugares, respondendo a mesma pergunta, e recebeu essas perguntas. Claro que nós conhecemos um processo que passa pelo médium, também tem o animismo ali, né? Tem aquela parte do médium, mas ele pegou todas as informações, observou as formas diferentes, que não tiveram as mesmas respostas, não foram todas iguais, pegou a forma diferente e analisou o fundo, que o fundo era o mesmo. O conteúdo era o mesmo, a forma diferente. E desse fundo, ele codificou a doutrina. Todas as respostas tinham o mesmo fundo, e ele extraiu esse fundo. Então, é por isso que essa pergunta do Livro dos Espíritos, você não vê embaixo o Espírito que citou, porque foi uma codificação, por isso que a gente chama. Então, ele pegou várias informações em diversos lugares, por métodos diferentes, pegou o fundo da informação e trouxe. E nessas informações consta que é a revelação que Jesus prometia, né? Que prometeu tirar o véu daquilo que a gente ainda não tinha maturidade na época dele de entendimento. Que ele citou por parábolas e por ensinamentos aos seus discípulos para perpetuar até os dias de hoje. Então a gente aprende lá na codificação que quem está desencarnado e quem está encarnado são espíritos, não tem diferenciação. Então, nós vamos estar lá daqui a pouco, e quem está lá vai estar aqui. Outros que estão lá continuarão lá, e outros que estão aqui ficam mais um pouco de tempo. Se a gente for nos cemitérios agora, tem um montão de gente desencarnando. Se for na maternidade, tem uma porção de gente reencarnando. E é um ciclo muito intenso. E a gente consegue ver isso. Qual é a diferença básica para a gente poder chegar no lei de conservação? Entender como é que Kardec chegou lá. Disso aí. Né? Um está lá e outro está aqui. É o corpo físico. Nós vamos ver uma diferença nisso aí, para a gente entender por que a gente gosta tanto da matéria assim. Então o Kardec pegou essa codificação, ele começou com muito carinho, explicando, porque a gente não tinha noção dos nomes novos que iriam vir, das coisas que iriam aparecer, e ele veio explicando devagarzinho, Deus, infinito, perispírito, pluralidade de mundos habitados, quem é Jesus.
Ele veio explicando, definindo cada coisa. Definindo. Quando ele fechou uma definição do necessário para a gente, até hoje, ele começou as leis morais. Porque as leis morais, na verdade, é o que Jesus falou. As leis morais é o que realmente importa para a gente. O que me importa saber? O que é perispírito? O que me importa saber, né, onde fica o infinito? Me importa saber o que eu tenho que transformar em mim. Me importa saber como que eu vou me modificar. Mas é claro, todo conhecimento vai se juntando, vai me transformando. Então, ele chegou nas leis morais. Nas leis morais, ele trata com muito carinho a relação da gente com Deus. A relação da gente com o outro. E a pior relação que é da gente com a gente mesmo. Essa é que dói. É a lei de conservação. A gente acha que sabe tudo, a gente não aceita opiniões alheias, nós temos paradigmas formados de existências infinitas aí, infinitas não, desculpa, milhares de existências anteriores aí, e está difícil quebrar esses paradigmas. Como aceitar uma vida espiritual se eu tenho um esquecimento? Como aceitar uma vida espiritual que eu sou totalmente material? Na minha compreensão, claro. Então a gente começa a entender que Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos uma pequena parte para a gente entender. Porque o que ele colocou mesmo está lá nas revistas espíritas. As comunicações estão lá. Ele tirou e fez o compêndio que a gente conhece aí, kardeciano. Então quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, vá nas revistas espíritas que vão ter as comunicações lá. Então a gente vê que os espíritos que tem lá, somos nós. Só que a gente entrar na carne, nós somos espíritos, certo? Nossa vida real é aquela lá. Para que eu entre na carne, eu tenho que ter uma coisa chamada fluido vital. Diferencia basicamente a diferença forte entre eles e nós. O que me dá vida, está encarnado, é o fluido vital. É ele que me faz ter sensações físicas, porque espírito desencarnado. Vamos falar assim, quando eu falar espírito está desencarnado, tá? Espírito não tem sensação física. Ele não tem sensação física. Para ter sensação física, eu tenho que estar relacionado com a matéria física. E quem me proporciona isso é o fluido vital. Então nós temos fluido vital. E é por isso que nós estamos encarnados. Vamos dizer assim, vivos, para a gente poder entender assim como encarnado. E esse fluido vital me dá as sensações todas que eu tenho. Então, quando eu desencarnar, eu não tenho mais essas sensações. Isso fica fácil entender. Então, quando nós encarnamos também, nós temos esquecimento pleno das nossas existências anteriores. Então, a gente acha que é a nossa primeira encarnação. A gente acha que a gente nasceu ali. A gente não lembra das encarnações passadas, salvo alguns que têm mérito para isso e consciência de conviver com isso. Nós não temos maturidade para conviver com as lembranças de vidas anteriores, porque nós somos incapazes de perdoar, como nos diz Emmanuel. Mas, trazendo isso para a gente, então nós estamos encarnados com um fluido vital que nos dá sensações físicas, que nos dá prazeres físicos, que o desencarnado não tem. Então, concordam comigo que a gente valoriza coisas diferentes? Quando eu estou encarnado, eu valorizo algumas coisas. Quando eu estou desencarnado, eu valorizo outras coisas. Nós temos parâmetros diferentes. A matéria que ele manipula não é tão densa como essa. Então, é claro que ele não pode valorizar a matéria, ele não tem contato com a matéria. Então a gente vê também que toda matéria que existe, ela vem de Deus. Na lei dos espíritos existe Deus, espírito e matéria. Toda matéria deriva do fluido cósmico universal. Tudo que a gente conhece como matéria, inclusive nosso corpo físico, deriva do fluido cósmico universal. E depois a ele retorna. Só que a gente começa a entender o seguinte, a gente começa a juntar coisas e achar que é nosso. Eu tenho o meu carro, eu tenho a minha casa, todos os meus bens materiais, a minha roupa, só que isso tudo deriva de fluido vital. Isso não é meu. Se foi Deus que criou, Ele permite que eu utilize. Só que eu, na minha convicção, eu acho que eu posso ter posse disso. Só que eu esqueço que um dia eu devolvo toda essa matéria.
Só o que é meu são meus pensamentos, meus sentimentos, tudo que eu conquisto em relação ao quê? Ao Espírito. Isso é meu, ninguém me tira. O conhecimento que eu adquiro. E as minhas mudanças morais. Isso é meu. Quando desencarnar, eu levo com propriedade. O resto, eu não consigo levar. Não vou entrar no mérito perispírito, não, para a gente não entrar mais a fundo nesse tema. Mas a gente só leva nossos sentimentos, pensamentos, não levamos da parte da matéria. Por que que a gente ainda insiste tanto em segurar os bens? Pelo nosso esquecimento, né? Por não conhecer vida espiritual, ou por não ter fé suficiente. Porque Jesus deu essa mensagem para a gente. Largue tudo que tem e me siga. Seguir ele, seguir seus ensinamentos. Guarde, né? O seu tesouro está aonde está o seu coração, não onde estão os seus bens. Então a gente não consegue entender isso plenamente. Então deixa eu mudar aqui. Mas nós coexistimos com os desencarnados. A gente fala, tem o mundo de lá, né, e tem o mundo de cá. Plano espiritual, plano material. Isso didaticamente para a gente. Mas na realidade, tudo é uma coisa só. A gente está interagindo. Tem muitos espíritos aqui assistindo a palestra. Tem muitos convivendo e entraram com a gente. Tem alguns em tratamento aqui que estão assistindo também. O médium vidente provavelmente estaria vendo. Mas, como a gente não enxerga, né? Porque não temos capacidade, às vezes, de conviver com isso, ficaríamos num hospício, talvez, muitos de nós, a gente não enxerga. Então, a gente finge que não existe. Isso que a gente faz, finge que não existe. Só que eles estão aí. Então, nós interagimos. E somos nós também. Estiveram aqui encarnados. Só que a gente leva a lembrança dos gozos materiais. Eu levo tudo aquilo que eu me apeguei muito. Porque eu sou uma soma de pensamentos, sentimentos, emoções. E tudo isso que eu tenho lá, se eu me apeguei muito a essa parte da matéria, eu não consigo me desapegar tão fácil. Só que lá eu não tenho matéria. E às vezes eu me vinculo a alguns encarnados para, através dele, usufruir dos gozos da matéria. Através dos... Não falando de vício, não. Dos gozos mesmo da matéria. Quantos ainda estão apegados às terras que tiveram? Quantos estão apegados aos bens que deixaram? Porque se acha dono. Quer ver? A gente falar assim, vamos doar uma cesta básica. Vamos fazer uma caridade a alguma pessoa? Eu dou uma cesta básica. A gente nunca pensa em doar um abraço, uma palavra. A gente pensa logo no bem material. É necessário? É. Mas a gente pensa material, porque a gente vive materialmente. Eu estou doando uma coisa que não é minha. Foi me concedida por permissão. Eu tenho que doar os meus sentimentos. Que às vezes vai afagar muito mais naquele momento do que uma cesta básica. Não é para parar da cesta básica, não é isso que estou falando, não, gente, tá? É uma coisa mais profunda. Leva a cesta básica, mas leva o sentimento também. Doa o que é seu. Você doou o que Deus te emprestou, mas doa o que é seu um pouquinho. Isso que nós estamos começando a aprender. Isso é ter vida espiritual. Então, nós não valorizamos coisas diferentes. Nós aqui valorizamos bens materiais. Isso é fato. Nós valorizamos o corpo. Olha as academias lotadas. As academias nem sempre são para manter a pressão no lugar, né? Aquele exercício para manter o corpo em funcionamento. Muitos estão lá pela estética. Muitos estão lá para manter a aparência física. Ficar bonitão, bonitona, né? Musculoso, o corpo atlético. Pela vaidade. Muitos. Porque quem tem bens materiais hoje, tem o quê? Tem poder. Quem tem bens materiais tem poder. Quem tem muito dinheiro, ninguém tem dúvida disso aqui, quem está encarnado. Estou falando da gente agora, tá? Ele abre muitas possibilidades. Quem tem dinheiro, abre possibilidades. Fecha um negócio, abre outro. Tem vários empregados. Sempre tem gente à disposição. Mas
Nem sempre quem tem muitos bens tem beleza. Normalmente tem. Mas nós vamos desencarnar. Muitos daqueles que desencarnam com uma beleza estupenda se deparam no mundo espiritual com a aparência real dele e se assusta. É isso que eu me apego. Também tem a parte contrária. A pessoa que é muito feia, às vezes desencarna e consegue, né, ter uma aparência melhorzinha. Né? Uma vez deixei meu cabelo crescer, a gente gosta de ver mais jovem, deixa o cabelo crescer, né, que é moda. O meu cresceu igual a mulher dos Simpsons. Não deu. Quem sabe quando desencarnar ele cresce mais liso um pouquinho. A pessoa que é muito barrigudo, às vezes perde quando desencarna, né? A aparência muda. A gente mostra quem realmente é. Que nós somos sentimentos, pensamentos, a gente aglomera a matéria de acordo com o que a gente pensa. Quem via Chico Xavier feio? Ninguém. Quer ver uma verdade? A gente casa com a pessoa mais bonita às vezes, a pessoa linda, que te encanta. Passa 6 meses, 1 ano, você não olha para a aparência dela mais. Você não olha a aparência, você vê quem é a pessoa por dentro. A pessoa fala, ela é tão bonita, você nem acha mais. Porque tá no dia a dia, você passa a olhar a pessoa por dentro, você vê quem é. A convivência faz você ver quem é. Porque nós se apegamos ainda nas aparências físicas. Se apegamos ainda na parte física da coisa. A gente começa a ver. Quem se perguntar aqui, quem não quer ter dinheiro? Não me respondem não, tá? Se perguntar assim, quem quer ser bonito? Não quer nem responder, né? Quem quer ser jovem? Magro? Quem não quer ter poder e influência? Todos nós queremos. Mas, na verdade, porque a gente está vivendo ainda uma vida totalmente material. Se fizesse essas perguntas para Jesus, qual seria a resposta dele? Eu já tenho o que preciso. Nós vimos, na semana passada, com o Miguel aqui, que a natureza fornece o necessário. A gente que, às vezes, quer sempre ganhar mais, quer juntar. Quer ver um exemplo também? O que você é? Eu sou médico, professor, militar. Você não é isso, você está isso. Você está nessa condição, porque Deus permitiu. Você tem uma programação reencarnatória, você não é. Você é um espírito. Que você nem sabe como vai ser a sua próxima encarnação, sua programação. Você nem lembra como foi a anterior. Quem sou eu para julgar o outro numa condição que está ali ou acolá? A gente vê o próprio André Luiz, que era médico, quando desencarna, a realidade que ele se encontrou lá no umbral. Tinha posses. Tinha uma vida social bem estabilizada, mas o que ele dava valor aqui quando estava aqui? Será que se ele conhecesse a vida espiritual como ele conhece hoje, aqui, ele teria a mesma postura que ele tinha quando estava encarnado? O conhecimento que ele tem hoje? Fumava socialmente, bebia socialmente, tinha amantes socialmente, tanto que desencarnou com sífilis. Não é? Será que ele tinha a mesma postura hoje? Claro que não. Porque o conhecimento de vida espiritual nos muda. O conhecer a verdade nos faz diferentes. A doutrina espírita tem 160 anos. Está nos mostrando a verdade. Só que falar a verdade, às vezes, machuca. Mas não é o intuito da doutrina espírita. É tirar o véu. E a gente absorve aos poucos. Porque a gente não vai virar um pau de taço de um dia para o outro. Porque ele, antes de ser, já era o vaso escolhido. Veio preparado para essa mudança. Nós viemos também para pequenas mudanças que nós estamos fazendo. Ninguém adentrou naquela porta da casa espírita por acaso. Ninguém adentrou ali à toa. Todos nós já estamos maduros o suficiente para conhecer a vida espiritual. Nós já temos maturidade para ter esforços de mudança. Porque não é fácil mudar. Nós somos 2% de espíritos no mundo que tem acesso a esse conhecimento que nós temos hoje.
E aos pouquinhos está ganhando espaço. Por quê? A verdade vai ser um senso comum daqui a pouco. Como é que o mundo vai ser bom? Vivenciar no mundo, mesmo encarnado, eu conheço a vida espiritual. Eu não vou dar tanto valor aos bens materiais e eu vou utilizar só o necessário que a natureza me fornece. Não é viver no meio do mato, não. O Evangelho vai falar isso aqui. O necessário para uma vida normal. A gente vê também o seguinte, aquela série DC de super-heróis, tem o The Flash, que é um garoto imaturo, que aumenta a velocidade, que para o tempo. Ele imaturo como nós, ele pergunta para o Batman, Batman, qual é o seu superpoder? E Batman responde, sou rico. Não é verdade? Quem conhece os desenhos sabe que o superpoder dele era rico. Hoje, ser rico, ter bens materiais, para o nosso entendimento, é ter um superpoder. Faz o que quer. Mas não nos enganamos, não. Porque a lei de Deus, ela é justa. A gente fala, fulano de tal faz isso, nada acontece. Fulano de tal desvia isso, nada acontece. A gente vê gente exorbitante com tantas riquezas na mão de 10, 100, o resto passando necessidades. Esperem para ver. Você acha que a lei de Deus vai passar a mão na cabeça de um e vai empurrar o outro para o abismo? Olha quantos espíritos passando miséria na África hoje. No Oriente. Será que não tiveram posturas anteriores equivocadas em relação a bens materiais? Não nos cabe julgar. Nem nos cabe deixar sofrer. Cabe nós auxiliarmos. Amenizar a passagem dele. Mas será que não passaram por isso? Será que nós estamos administrando bem os bens materiais que estamos recebendo? Será? A gente vê uma pessoa assim, hoje a gente vê um adolescente hoje há 30 anos, né? Você venceu na vida. Você passou no Enem. Gente, vencer na vida é passar no Enem? Vencer na vida é ser profissional, é se qualificar no mundo material? Essa é a nossa condição de pensamento hoje. Vencer na vida é vencer moralmente. É conquistar, ter conquistas eternas. Material não é eterno. Ele conquistou um meio de sobrevivência, porque Deus permitiu. Porque se não permitisse, ele não conquistaria. Não se engane, nós temos que fazer esforço para conquistar, sim. Mas se não tiver na nossa programação, a gente não consegue. Não adianta tentar. E se a gente conseguir, vai ser pior para a gente. Então ele sabe que nós precisamos. E nós também sabemos que foram escolhas nossas. A gente reclama às vezes, né? A gente vê filho falando, eu não pedi para nascer. O pai falando, eu não mereço você. Se soubesse a realidade da vida, jamais falariam isso. O que falta para a gente mudar? Fé. Tenha fé do tamanho de uma semente de mostarda e moverá montanhas. Isso é verdade. E um desprendimento, eu lembro de ter visto claramente meu pai desencarnado, sempre fazer o que eu gosto, né? Desencarnado com cabelo preto, bem do lado assim, bem... É que tinha cabelo pro lado, bem pretinho, bem lisinho, não estava não. Bem lisinho assim, tal, mas magrinho, bem forte, bem arrumadinho. E ele tinha que cuidar com o cabelo danado. Aí depois, passou um tempo, uma médica conhecida, que é vidente, ela falou, poxa, você estava fazendo uma palestra, tinha um senhor do lado com cabelo preto do lado, bem pretinho, aqui assim. Eu falei, era ele, já pintou o cabelo lá, né? Deu um jeito de ficar bonito. Esses somos nós. Com nossas vaidades, egoísmo, não fazendo mal para ninguém. O que é que nós estamos fazendo na nossa encarnação? Quais são os nossos valores? Ele não proíbe, nos estudos que a gente viu aqui, é bem clara as respostas de Kardec aqui, né, com o Contenor dos Espíritos, é bem clara. Ele não proíbe ninguém de ter bens materiais. Não é esse o propósito. A questão é como eu estou utilizando.
Porque uma pessoa que tem bens materiais, ela gera emprego. Ela ameniza. Uma pessoa que gera vários empregos, ameniza a fome em várias famílias. Traz paz de consciência. Como administra esses bens materiais? Como nós estamos administrando? Essa é a questão. Mas nós, você viu como é que é verdade? A gente começa assim. Agora um homem e mulher, né? Está tudo quase igual assim. Então, antigamente o homem, quando fazia 18 anos, era doido de tirar a carta de motorista. Doido de tirar a carta de motorista. Porque a lei não passa para 16, né? A lei nunca muda, até hoje acho que não mudou. Aí você tira. Aí tem o esforço de comprar um carro. Aí compra um Fiat 147. Não é isso que a gente faz? Quem é mais da minha época vai lembrar que é isso. Você anda 2 km e empurra 4. Mas tem que trocar por um carro melhor. Esse carro é melhor. Aí compra um Passat, cara, melhor na época e tal. Andava 4 km, empurrava 2, fervia o motor todo. Aí você ia melhorando, sempre estava melhorando. Aí daqui a pouco você vai lá, hoje em dia, você compra um Fiat Uno, bonitinho e tal, e fala, poxa, um carro bonito, vai falar, mas é um carro 1000, né? Eu queria um carro assim, 1.8, né? Como se pudesse correr mais de 100 km por hora em algum estado do Brasil, né? Aí vai lá e compra. Sempre endividado, que divide 36 vezes antes de acabar, compra outra, não é isso? Bem materiais? Aí a gente chega, não, agora meu carro 1.1 mas é 2 portas. Eu tenho família que tem 4 portas, não tem 4 portas. Antigamente ninguém queria 4 portas, hoje em dia quer. Aí comprou 4 portas, beleza. Poxa, mas o colega meu tem um carro um pouquinho melhor, vou lá e vou fazer um esforço, vou comprar outro carro. Beleza. Aí quando chegou no carro que ele queria, pagando 104 prestações endividado, todo endividado, falou, poxa, só tem um carro? Se minha esposa quiser ir no teu mercado, vou comprar outro. Aí começa a comprar um Fiat 147 de novo. E aí, quando chega lá, comprar para um filho. Ou seja, qual o limite? O que é necessário? O que é supérfluo? Só quem sabe é quem tem, quem está fazendo. É necessário ter vários carros? Não sei. Cada um decide. Então nós somos assim. O que a gente realmente precisa? A gente começa a observar que a gente tem, às vezes, atitudes muito imaturas e reclamamos de tudo. Deus nos fornece tudo aquilo que a gente precisa e necessita. Não tem nada errado no nosso proceder. Nada, nada, nada. Deixa eu pegar só uma anotaçãozinha aqui para a gente não se perder tanto. A natureza, ela é tão perfeita, que ela nos avisa quando nós estamos equivocados em relação aos bens terrenos. Quando a gente está equivocado em relação a atitudes. Quer ver? Vamos no rodízio de pizza. Primeira coisa que a gente fala é, vamos disputar quem come mais pedaço. Adolescente não dá para fazer isso. Aí depois a gente fala assim, poxa, sempre cabe mais umzinho. Já paguei mesmo, aí vai e empurra o último pedaço. Vai para casa passando mal, no outro dia passa mal e haja sal de fruta. O corpo indicou que eu não posso fazer isso, mas eu continuo fazendo. Quando a gente abusa das coisas materiais, o corpo avisa. A mensagem foi bem clara. Olha o que ele falou aqui. Doença, abuso da saúde. Não é verdade? A gente adoece porque abusa. Se a gente for comedido, é tranquilo. Existe a parte mediana, só que nós não sabemos medir isso ainda. Olha o que ele fala. O vício é abuso do hábito. Eu tenho um primo que ele fala assim, eu bebo socialmente, 3 caixas por semana de cerveja. O social dele é esse, está correto? É ele, certo? O corpo vai acusar? Vai. O corpo vai chamar. Porque a lei de Deus é implacável. Jesus pode aliviar ele? Não. Jesus não pode. Eu não vim derrogar a lei. Eu vim dar cumprimento. Ele não vai mudar a lei de Deus. Ele não pode fazer isso. Então ele vai sentir no corpo a consequência dos seus atos. Olha o que ele fala aqui.
Supérfluo é todo o abuso do necessário. Então, tudo que a gente abusa, nós vamos sentir as sequelas. Então, tomemos cuidado nas nossas atitudes, em tudo que a gente está fazendo exagerado. Quer ver? Tem pessoas que às vezes conhecem a doutrina espírita, acham maravilhoso. Maravilhoso. E quer mudar de uma hora para outra. Quer passar da pessoa que está hoje um pouquinho além de Jesus. E começa a ser bom de tudo que é forma. Ele vai aguentar fazer isso? Não vai aguentar. Ele vai cair doente. Por quê? Ele não está preparado para aquele momento ainda. A natureza dá passos devagar, lentos, mas seguros. Então, nós já sabemos um pouquinho que possamos mudar. Nós já sabemos onde é a nossa ferida. Aonde eu tenho erro. Qual é o meu orgulho. Qual é a minha vaidade. Eu sei o que eu tenho que melhorar. É por isso que nós estamos em grupos religiosos, para que um ajude o outro a entender a utilidade dos bens. Aí quando eu cair, o outro me levanta. Eu não vou salvar o mundo. Eu tenho que pelo menos tentar me salvar para ajudar as pessoas que estão ao meu lado. Ele fala aqui mais, ó. O egoísmo é abuso do dinheiro. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. Todas as nossas doenças e dores, seja elas físicas, emocionais ou psíquicas, são abusos da lei de Deus. As doenças, elas são alertas para que a gente não se equivoque mais. Isso que é a doença. Então ela não foi para ser curada. Ela já é a cura de todas as nossas deficiências. Às vezes a gente se preocupa com muita coisa e não confia. Uma vez Chico Xavier, ele sempre doava alimentos embaixo de uma ponte. Está no livro Lindo dos Casos de Chico Xavier. E ele falou assim, eu não tenho nada para doar. Se eu for lá, eles vão me bater. Como é que eu vou levar? Vou para um lugar que as pessoas estão cheias de fome, vou doar um abraço? Aí Bezerra falou com ele assim, vai Chico, e dá o seu abraço. Chico pegou e foi. Não era doido, né? Aí chegou lá o pessoal, cadê alimento, tal, não trouxe, cadê a sopa, não sei o quê. E começou uma confusão, tal. Aí um falou assim, não, gente, ele sempre veio, sempre apoiou a gente, vamos ouvir ele e tal. Ficaram sentados ao redor e ficaram ouvindo. Aí chega um caminhão. Seu Francisco está aí? Aí ele, é Xavier? É, sou eu. Ó, mandaram entregar isso aqui para o senhor. Era um caminhão de cesta básica. Aí ele, quem mandou entregar? Ah, fulano de tal, que você curou a esposa dele, e ele queria dar uma ajuda ao grupo, e doou um caminhão de cesta básica. Mas como você me achou aqui embaixo da ponte? Eu passei na sua casa. Ah, mas não tinha ninguém lá. Não, o senhor barbudo me deu o endereço, falou que eu estava aqui. Não precisa nem falar quem era, né? Olha a nossa falta de fé. Você acha que tem alguém desamparado? Não. Nós temos um guia, um espírito de ordem superior. Sabe o que é o espírito de ordem superior, gente? Ao nosso lado, nos orientando. Na hora que a gente pensar nele, ele chega ao lado. E ele coloca vários espíritos em cada área, nos dando apoio. A gente sequer ora para pedir apoio. Nós tomamos uma decisão. A gente ora na hora da dificuldade. Então por que está todo mundo com dificuldade? Está aí a resposta. A gente não pede antes. Na hora que está tudo bem, a gente faz as besteiras. Os excessos dos gozos e bens terrenos. Porque se eu adquirir muito, falta para o outro. Então quando eu tenho excesso, aí começa, depois de um tempinho, vir as mazelas. O corpo vai me avisar. É por isso que eu tenho sensações físicas. Eu poderia evoluir lá no plano espiritual, de forma rápida. Nosso lar, todo mundo é bom, né? Por favor, né? Senta no meu lugar. Pode ver o canal de TV que você quer. Pode mudar. Pode tirar do meu futebol tranquilo. Não vou ficar chateado, né? Ou pode tirar do meu Silvio Santos, sei lá. Só que aqui, encarnado, a coisa é diferente. Pega o trem de Caxias, lá de Gramacho, 10 horas da noite lá,
Onde você entra por uma porta, sai pela outra, que ninguém te empurra. E pede por favor. Aqui a gente bota em prática. Vai arrumar um emprego, seu patrão te perseguindo, o colega do lado passando a perna. E você abraçando. Ô, meu irmão, não faz isso, é assim mesmo. Eu te perdoo. Aqui é a prova. Lá é fácil. Então, nós estamos aqui passando por um teste de que realmente, quem nós somos? Porque na hora fácil, todo mundo é bom. Na hora fácil, todo mundo é espírito evoluído. Na hora difícil, se conhece a pessoa. Na dificuldade, sabe quem é o ser. Ele traz o homem velho à tona. Então, por isso, não cutuque muitas pessoas. Nós somos homens velhos, tem algumas raízes profundas, que a gente vem à tona, às vezes, e acaba magoando as pessoas. Então, como eu estou falando, a utilização dos bens terrenos, nós temos que ter muito cuidado, porque são esses atrativos materiais, porque são atrativos. Não são pegadinhas, não, são tentações. Que nós temos que se policiar para não caí-las. Porque, na verdade, olha só uma coisa boa, o sexo. Se não fosse prazeroso, ninguém queria ter filho. Nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Por que Deus concedeu na formação dos espíritos superiores, né, a formação do sexo ter prazer? Justamente para motivar a procriação no mundo como é hoje. Ou vocês acham que o mundo superior, a procriação é igual à nossa? Eles já falam que não é. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas tentações. Ele fala aqui, de atrativos materiais. Ele fala, no sentido de ensinar a saber usá-los, educando seus impulsos nas investidas dos instintos. Porque nossos instintos são seguros, não são? O instinto não erra. Se vier uma pedrada no olho, eu vou fechar o olho. Eu não penso para isso. Se eu cair, eu boto a mão na frente. São os instintos de sobrevivência. Eu adquiri aonde isso? Nas minhas encarnações. Princípio inteligente no mineral, meio vegetal. Eu vim adquirindo instintos. Daqui a pouco, essas tentações para mim, eu vou resistir por instinto. Já não me faz, eu não tenho mais necessidade disso. Passa despercebido. Não vai me tentar mais. Mas hoje me tenta. Se bens materiais hoje, tenta todo mundo. E a maioria de nós estamos pecando por isso. Por não entender vida espiritual. Por não entender que a vida, daqui a pouco, como a gente entende, cessa, como a gente entende. A gente vê nas nossas reuniões mediúnicas vários espíritos chegando, reclamando das suas posses que deixaram aqui. Reclamando de pessoas que moram nas suas habitações. Que sua? Nunca foi. Então a gente vê pessoas criticando atitudes, por exemplo, religiosos mesmo, com riquezas, né, que não consegue nem imaginar. Aonde que está estudando leis espirituais? Aonde? Olha o exemplo de Chico Xavier. Se ele arrecadasse para ele as obras, os livros que ele psicografou, ele era milionário. Desencarnou numa casinha, agora virou museu, né? Lá em Minas. Então nós temos que começar a entender que não é viver na miséria, não é isso. É ter bens mesmo, vamos correr atrás, vamos trabalhar, porque é justo. O trabalho, ele é recompensado. Só que eu não posso pegar para o meu deleite. Como eu falei aqui antes, eu posso gerar empregos, eu posso amenizar dores, eu posso criar condições de levar a instrução, a verdade, a maior alcance, para que outros possam conhecer, para que o mundo fique melhor. O que eu não posso é guardar isso para mim, que não é meu. Eu vou ter que prestar conta. É isso que eu não posso fazer. É isso que ele fala aqui dos atrativos materiais. Nós temos que ter limite, ó. Deus imprimiu limite para o gozo dos bens terrenos. Ele adotou a todos como um organismo
que sabe avisar quando já se encontra farto. Para tudo Deus traçou leis, os limites tanto do trabalho como do repouso, do lazer. Parte ficou como dever para o homem, que deve descobrir seus próprios caminhos. Quem falou isso foi Miramês. O que ele fala? Deus traçou, deixou à disposição prazeres, e bens materiais, para que a gente possa ter o livre-arbítrio das escolhas. Nós devemos saber escolher a coisa certa. Mas como nós vamos saber qual é a coisa certa? Se ninguém me falar. E mesmo falando, às vezes eu sou teimoso e boto a mão no lugar errado. Como saber isso? Jesus foi bem claro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito nos fala, ele é o governador do planeta. Gente, ele deu um roteiro seguro para que ninguém venha a sofrer. Ninguém. Só que nós insistimos que nós somos um espírito, né, que vai morrer daqui a pouco. A gente só se lembra que vai desencarnar e deixar toda a matéria aqui, tudo que conquistamos, quando vai a algum enterro. Ou com algum parente muito pobre desencarna. Aí a gente lembra realmente que eu estou indo daqui a pouco. Os cabelos estão caindo, né? Ficando branco, barriga crescendo. Está chegando a minha hora. Meu fluido vital está acabando. E o que eu fiz com essa bênção que Deus deu de conhecer vida espiritual? Os bens materiais foram feitos, sabe para quê? Olha essa coisa fantástica. Antigamente eu tinha que ir no Rio. Eu gastava, fiz 147, eram 4 horas para ir, não tinha Porto de Niterói, né? Umas 4 horas para voltar, o pneu furava, tal, mas 5 horas para 5 horas para voltar. Não era isso que a gente gastava para ir para o Rio? Ou a gente vai 1 hora e pouca, 1 hora está no Rio. Se quiser falar com alguém, eu pego o telefone e ligo. Não preciso nem ir. Antigamente eu tinha que ir falar. Sinal de fumaça. Não tinha tecnologia. A tecnologia nos poupou tempo, não é verdade? Nos poupou muito tempo. E o que a gente fez com esse tempo vago que a tecnologia nos poupou? Nós procuramos prazeres nas coisas materiais. Mas o tempo vago era justamente para se dedicar às coisas espirituais. Mas nós se voltamos para o mundo material. Então, a tecnologia não pode avançar muito mais, porque nós vamos fazer besteira. O computador veio para nos auxiliar em algumas tarefas que nossa mente não consegue ainda desenvolver. Mas a gente pega e fica no videogame 6 horas, 8 horas. O celular veio para auxiliar nas comunicações, para a gente ganhar tempo para usar as coisas espirituais. Mas a gente pega, fica no joguinho, sei lá, no joguinho das cobrinhas ali, fica no zap e às vezes quando vê, passou o dia todo. É para isso que foi criado? Foi para isso que Deus permitiu a criação desse tecnologia, desse bem material? Será que eu não peguei o hábito e virou um vício? Será que o necessário virou supérfluo e eu não percebi? É isso que nós temos que avaliar. As coisas que eu conquistei materialmente com o meu trabalho, virou supérfluo? É realmente necessário? Eu estou dividindo tudo que eu tenho? Dividir é pegar todo o meu dinheiro e dar, não falta para mim. Não é isso. Dividir é ajudar os outros nas suas conquistas. É ajudar os outros no seu crescimento. Isso é dividir. Então ele dedica essa Kardec, e quando ele fala das leis morais, ele fala realmente, trazendo Jesus à tona, para movimentar dentro da gente essa dor. Movimentar esse fluxo, para que a gente não venha sofrer. Essa mudança nós vamos ter que fazer hoje ou amanhã. Por quê? Porque se a gente continuar com essas conquistas que a gente imagina ser correta, totalmente de gostos bem terrenos, nós vamos começar a trazer mazelas no corpo. E essas mazelas vão incomodar. A incomodar chegar de um ponto que eu vou mudar pela dor. Eu vou mudar pela dor. Você já viu alguém cheio de frio no corpo tomar um banho de água salgada? Ele não vai na praia. Vai, porque vai queimar muito. Vamos esperar ficar cheio de feridas para poder mudar?
ou vamos mudar agora? Nós temos a opção do amor, mas escolhemos a dor. Por fingir que a vida espiritual não existe. Por fecharmos os olhos para uma realidade tão notória e que o Espírito veio tão abrangente de uma forma que não dá para contestar mais. E nós ainda, quando eu falo nós espíritas, nos equivocamos. Nós ainda às vezes achamos que as coisas não são assim, fingimos não ser assim. Por que nossos sentidos não são mais dilatados? Por que todo mundo tem evidência? Por que todo mundo não se desprende, se desdobra à vontade? Por que eu não posso rever meus parentes nessa encarnação e nas outras, no plano de lá? Porque eu não entendo vida espiritual. E isso vai trazer muita tormenta para mim. Porque eu só quero aquele momento. Ah, porque os espíritos não vêm e falam logo para a gente? Já vieram. Estão aí, estão falando, somos nós mesmos. Mas nós ainda não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que falta para a gente? O choque. Talvez a dor. Então, vamos, nesse capítulo, entender um pouquinho que a natureza é muito perfeita. Ela é muito perfeita. Nada está errado. Como eu falei, nós temos um Espírito nos orientando. Nós temos uma programação. Então vamos trabalhar que os caminhos vão se abrir. Vamos parar de reclamar e entender que esse processo é necessário. Vamos analisar o que Deus nos ofertou para essa encarnação. Quais são as minhas possibilidades de ajuda mútua? O que eu posso doar que é meu? O que eu conquistei? Eu estou nessa condição hoje, como eu falei. Eu posso fazer diferença na vida de muitas pessoas. Talvez falando aqui. Talvez abraçando, convivendo, levando Kardec. E levar Kardec é levar a instrução dos Espíritos, do Consolador de Jesus. Que se tivesse alguma coisa errada, já tinha caído por água abaixo. Porque muitos tentaram derrubar. E nenhum item foi destruído. Por quê? Você não pode contestar a verdade. Então lá no... Cadê? Eu trouxe um livro aqui, só antes de botar 5 minutinhos ali. Esse livro de Leon Denis, Liberdade e Renovação. Claro que muitos de vocês não conhecem. Leon Denis não escreveu esse livro. Claro, esse livro Leon Denis escreveu na revista Espírita. Então tem muitas comunicações que eu falo, ele encarnado ainda, escrevendo. E ele escreveu, foi retirado e fizeram alguns livros. Esse é um dos livros que foi tirado da palavra de Leon Denis. Como ele é nosso patrono aqui, olha o que ele diz sobre isso aqui. Deve ter abusado em algum lugar desse terreno. Vamos lá. Para a maioria dos homens, mesmo os menos ponderados, a palavra liberdade sempre teve um sentido profundo, um sentido sagrado, uma espécie de intuição. Leis diz que ela representa o objetivo supremo de nossos longos esforços e progressos, os estados derradeiros do ser, que atingiu a plenitude de sua potência intelectuais e morais. Somos livres à medida que queremos sê-lo, em que merecemos sê-lo. A dedicação, o sacrifício e uma vida bem utilizada acrescem simultaneamente nossas radiações e nossa liberdade em compensação. Os atos culpados, as ofensas, os danos causados acarretam sua diminuição. Constata-se o resultado primeiramente no além, onde a abrangência de nossa liberdade se alarga ou restringe de acordo com o nosso grau de adiantamento. E depois nos renascimentos terrenos, quando as almas culpadas devem retomar corpos diformes ou doentios, por um simples encadeamento das forças naturais. Quando não foram escolhidas como meio mais rápido de depuração, a cegueira, as enfermidades de todos os tipos e as doenças cruéis, resultam geralmente de faltas graves, de crimes cometidos anteriormente. Assim é que a medida exata da nossa liberdade parece-nos como consequência lógica e confirmação das leis de justiça e de progresso. Todos vocês que aspiram à liberdade plena,
Comecem por se aplicar a restringir suas necessidades físicas, reprimir seus apetites. Isso eu pensei em mim, gente. E desprender-se dos laços que acorrentam a matéria. E sentirão pouco a pouco ampliar-se o ciclo de suas concepções e de seus poderes. Aprendam a desenvolver as qualidades irradiantes do espírito, as que asseguram sua supremacia sobre o mal e preparam sua ascensão. O cativeiro na carne é apenas temporário, assim como a vida alada da borboleta se prepara na crisálida. A vida radiosa do espírito elabora-se na prisão obscura do corpo terreno. Saiba empregar a existência e os meios de educação que ela nos oferece para fazer com que ela desabroche livre e mais bela após a morte. Lembrem-se que tudo é adquirido pelo esforço e tenacidade. É preciso galgar penosamente as árduas escarpas que conduzem à luz e à felicidade. Porquanto tudo que é obtido sem dificuldade permanece sem proveito moral e não traz nenhum ensinamento, não efetua nenhum progresso. São necessárias as provações e a dor, para que as lágrimas benfazejas suavizem o nosso coração e derretam as asperezas do nosso caráter. Ele fala mais um pouquinho aqui, não vou ler para não avançar, depois vocês comprem um livro. Ele está falando o seguinte: nós temos a liberdade, nós somos livres no pensamento, nas atitudes, podemos fazer tudo o que queremos, mas temos que ter cuidado com a libertinagem. Liberdade vai até o ponto que começa do outro. Eu não posso usufruir de tudo ao meu bem-querer, porque tem consequências. Vivemos a vida terrena como uma escola, isso que ele nos fala. Isso aqui é uma escola rápida, é uma série. Vamos nos educar, vamos aprender, para que não venhamos a ter corpos doentios, cegueiras, doenças, dores. Vamos se curar agora, não pelo remédio alopático da farmácia. Vamos se curar pelo Evangelho de Jesus. Vamos se curar pelo conhecimento deixado pelos Espíritos. Que ele nos fala assim, que é preciso um pequeno esforço para a nossa mudança. Pequeno. Imagine quando chegar o grande. Porque ele sabe que nós somos capazes. Nenhuma ovelha vai se perder. Jesus confia em nós. Se tem alguém que tem dúvida, somos nós mesmos. Que não temos atitudes condizentes com seus ensinamentos. Mas o bom é que ele afirma o seguinte: que todos nós seremos salvos, todos nós seremos anjos, como diz a música, que todos nós atingiremos a plenitude e que esse momento, daqui a pouco, vai se passar. Essas doenças vão se acabar. Daqui a pouco teremos um corpo novo. Então, que Jesus possa sempre estar conosco, que possamos refletir sobre o nosso supérfluo, o nosso necessário, e que os bens materiais sejam de alavanca para o nosso progresso. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja os estudos e os trabalhos espirituais da noite de hoje. É tão clara a doutrina espírita, traduzindo às nossas mentes e aos nossos corações a certeza do amor, da justiça de Deus a todos aqueles que aportam a encarnação, carregando no vaso físico as suas expiações, carregando as necessidades de ultrapassarem as provas. E com certeza, caros irmãos, cada um recebe os benefícios de amparo material e espiritual. Não existe um filho de Deus que não esteja sendo visto
por mais que pareçam as suas dores, não esteja sendo visto em objetivo de progresso. Sendo assim, meus irmãos, todos nós tenhamos certeza que as diferentes posições sociais facultam ao espírito encarnado percepções de valores materiais para conquistar a paz interior, para saberem se conduzir em direção a Deus. Jesus, nosso irmão, o Mestre Maior, posicionou todas essas observações quando retrata claramente a identificação do que cada um recebe nos talentos. Cada talento, caro irmão, é um objetivo de demonstração de Jesus nas propostas do bem. Um talento sendo a própria encarnação, 2 talentos sendo a encarnação no corpo e as condições familiares propícias para sustentar ao espírito encarnante. 5 talentos seriam as necessidades da encarnação, corpo sadio, estrutura familiar e condições materiais favoráveis para desenvolverem o que é necessário na procura do progresso interior e da humanidade. E assim vemos as diferenças sociais, apresentando a cada espírito encarnado sua posição na própria história, nas ciências, no conhecimento das culturas, nas diversidades das pesquisas, nas construções e até mesmo no estudo das sociedades, identificando o que hoje podemos dizer trabalho de promoção social, trazendo igualdade, trazendo fraternidade, trazendo irmandade, trazendo a caridade do Cristo. Sendo assim, cada um perceba o que repousa em vossas mãos na administração de vossos bens, porque a todos será cobrado, como na parábola dos talentos, o Senhor pediu contas. E nessas contas, tenhamos a certeza de não esconder os talentos e não colocá-los como produtivos na grande obra da regeneração do Evangelho do Cristo na Terra. Que o amor de Jesus, que as vibrações de paz envolvam os vossos corações, que a reencarnação seja a proposta do bem e que o amor una todos nós a caminho do mais alto. O abraço do vosso irmão altivo a todos os corações presentes. Muita paz, meus irmãos. Muita paz.